Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso dia 8 de janeiro. É com muito prazer que eu recebo você mais uma vez, mais uma semana e mais um dia abençoado para você, cheio de sabedoria, cheio de virtudes. E o tema de hoje do nosso dia é Observando os Sábios. Ele coloca um texto aqui do Marco Aurélio, mais uma vez, em suas meditações, que é o seguinte: observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto dos que eles fogem quanto o que eles buscam. Sêneca disse: sem uma régua com a qual fazê-lo, não podemos endireitar o que está torto. Esse é o papel das pessoas sábias em nossa vida: servir de modelo e de inspiração, fazer nossas ideias reverberarem e pôr nossas presunções à prova. Quem essa pessoa será depende de você. Talvez seja seu pai ou sua mãe. Pode ser que um filósofo, um escritor ou um pensador cumpra esse papel. Talvez perguntar o que Jesus faria seja o modelo certo para você, mas escolha alguém, observe o que essa pessoa faz e o que ela não faz e esforce-se ao máximo para fazer o mesmo. Existe uma frase muito interessante que diz que o tolo, ele não aprende com seus erros, o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. E isso mostra o quão importante é você conhecer outras pessoas, você conhecer outras vidas, você conhecer a vida dos sábios, por exemplo, para que assim possamos se modelar neles, entendendo qual caminho que ele seguiu que deu certo, que podemos seguir também, e qual caminho que ele seguiu que deu errado, no qual nós devemos evitar. Por isso a importância da experiência. A experiência é um troféu formado por todas as armas que nos feriram. E isso nós conseguimos adquirir olhando para a vida dos outros também, olhando para as outras vidas, olhando para as outras pessoas, olhando para os mais velhos, olhando para os mais sábios. E uma coisa muito interessante que ele fala aqui é o que Jesus faria. Porque diferente dos outros sábios, Jesus, no cristianismo, ele tem uma referência, ele tem uma figura de perfeição. Ele é o homem que não pecou, ele é o homem que era pecador no quesito de carne, de ser humano, mas que não pecou por conta da transcendência de seu espírito. Então ele não era um homem comum como qualquer outro, ele era o sábio dos sábios. Os outros pensadores que nós podemos analisar, como o próprio Sêneca, era um cara viciado em dinheiro, era um cara viciado em adultério. O Marco Aurélio foi um homem que ele se voltou totalmente ao seu império e esqueceu de criar o seu filho, de educá-lo, de amá-lo. E isso tudo vai nos mostrando que, independente da sabedoria que a pessoa tenha, ainda assim haverá erros. Porque a sabedoria não é um pote no qual você preenche ele até um limite e ali você é um sábio. Você está 100%. E a sabedoria nada mais é do que uma chama a se manter acesa. E certas vezes essa chama estará apenas uma faísca bem fraca, e outras vezes ela estará um fogaréu gigante. Justamente porque nosso papel não é deixá-la apagar, mas sim mantê-la acesa a todo momento, cultivando a sabedoria com constância, entendendo que não é ausência de erros, mas é sobre eu ser um pouco melhor do que o Fion. É sobre eu ser um pouco constante e dar o meu melhor nas condições que eu tenho, diferente de perfeição, mas sim tem de excelência. E Jesus é uma figura totalmente diferente disso. Ele não teve erros, ele teve provações, ele teve adversidades, ele teve várias coisas na sua vida que o colocaram em prova, mas ainda assim ele respondeu com uma sabedoria incrível. Então, se você é cristão, é uma ótima figura. Se você não é, existem várias outras também que você pode seguir, como os próprios estoicos, os próprios sábios, os próprios filósofos, que eu sempre ressalto aqui. São homens que erraram, são homens que, mesmo cultivando a sabedoria e a razão, eles falharam, e isso nos mostra mais uma vez que somos seres humanos. Então, mesmo analisando a vida dos outros, você tem que entender que haverá erros ali, que você vai conseguir enxergar várias falhas das outras pessoas. E isso é uma forma de você se permitir errar também. E muitas vezes você não errar onde aquela pessoa errou, mas sempre entendendo que não é sobre perfeição, é sobre excelência. Não é sobre você ser o sábio supremo, é sobre você ser um pouco melhor a cada dia. Até porque o sábio não é aquele homem que é perfeito em tudo. O sábio, ele sente seus problemas. O sábio, ele sente as adversidades. O sábio, ele sente o baque da vida. Só que ainda assim ele os supera, como diria Sêneca. E essa figura do sábio que nós entendemos como um homem que sabe de tudo, que não erra nada, ela não existe. É apenas o ideal. O que nós devemos fazer é manter a constância e crescermos juntos a cada dia. E basicamente isso, pessoal. Isso daqui é uma ideia bem rápida de você escolher uma pessoa na qual você deve se modelar. Então deixa aqui embaixo quem é a pessoa que você se inspira, seja uma pessoa famosa, seja um personagem histórico, seja Jesus, seja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Deixa aqui, compartilhe conosco.
A minha, eu me baseio muito na vida de Sócrates. Eu acho muito incrível a forma como ele morre pelo propósito de vida dele, no qual ele morre tranquilo, morre sereno, entendendo que ele fez o que ele poderia fazer, mesmo sendo obrigado a ser morto, como nesse quadro aqui, que está atrás de mim. Então acredito que eu quero ter uma morte assim como a dele. Uma morte tranquila, uma morte serena, entendendo que eu cumpri o meu propósito. Então comenta aqui qual que é a sua, qual que é a pessoa que você se inspira, que você se modela. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã.